Muito bem, porque estou dizendo isso. Então, estou muito alegre por estar com os irmãos. Quero destacar que há muitos irmãos que convidei, que aqui se fazem presentes nesta manhã. É uma alegria tê-los conosco. Particularmente, eu gostaria de mencionar agora pela manhã Carlinhos, filho do nosso querido e amigo, irmão em Cristo de saudosa memória, pastor Severino, está aí com a irmã Euride, sua mamãe, também a esposa, o filho, enfim, gente assim do nosso coração que amamos muito. Carlinhos é uma ovelha que eu amo profundamente, ele sabe disso. Também Lícia, Citônio são amigos muito queridos. E a irmã Benedita Ferreira, que eu batizei no meu primeiro pastorado em Conquista, lá na segunda igreja. Então faz tempo, né, irmã Benedita? Está ali mesmo desta igreja. Então é uma alegria, irmãos. Eliette, que cuidou da gente tanto tempo, está aqui com o marido também nesta manhã. E tantos outros irmãos que estão aqui, que são parte da nossa história, da nossa trajetória e vieram nesta manhã. Então eu não vou continuar mencionando o nome, senão eu fico sem pregar. Não é? E eu estou aqui nesta manhã para pregar. Qual é o tema, amada igreja? Pastor Manuel, é o jeito do senhor apresentar o cinto para a igreja. Para ver se aprende. Não é? Vamos recitar o tema, irmãos? Colocaram ali, foi? Logo vi. Que em minha família brilhe a luz de Cristo. Que tema tremendo, né? Que em minha família brilhe a luz de Cristo. Quando pensamos nisto, na luz de Cristo, evidentemente, devemos nos lembrar de que Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E então acrescentou, quem me segue não andará em trevas. A luz de Cristo, portanto, é essa experiência gloriosa e bendita que nos atrai a Ele. A luz de Cristo dissipa as trevas e Ele mesmo nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma experiência, evidentemente, individual. Quando cremos e por Cristo somos transformados, quando nascemos de novo. Evidentemente, quando nos unimos a alguém que anda na luz e constituímos uma família, a luz de Cristo que individualmente brilha, passa a brilhar também na vida familiar. Por quê? Porque ambos andam no temor do Senhor. Nós aprendemos nesta manhã, na escola bíblica dominical, que o temor do Senhor, em síntese, é simplesmente este caminhar com o Senhor, este andar no Senhor. Neste sentido, Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. Porque as trevas, evidentemente, são símbolo, ou um símbolo, da vida subjugada pelo poder do pecado, da vida distanciada de Deus, da vida que não conhece exatamente o sentido da luz, que dissipando as trevas da nossa alma, da nossa vida, interiormente falando, nos vinculou a Cristo pela graça de Deus. Paulo perfeitamente entendeu este princípio quando ele, na carta aos Efésios, afirma, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a luz de Cristo nos atraiu a si, a luz de Cristo nos vinculou a Ele, e quando nos tornamos pelo casamento os mesmos efeitos desta luz acontecem na vida conjugal, na vida familiar, e passam a reger a vida do casal, e passa a reger, no caso, a luz, a vida da família. Os princípios e os valores eternos da palavra de Deus passam a conduzir, a dirigir as nossas vidas. É evidente, queridos irmãos, que entre eu sou a luz e vós sois a luz, Jesus se referindo a nós, enquanto
família de Deus, enquanto povo de Deus, há uma diferença abissal, gigantesca, porque nele a luz é absoluta e é perfeita, e em nós é reflexo da luz. Em nós é decorrente da luz que em nós habita. Então esta luz que em nós brilha é mais ou menos o que acontece com a lua. A lua não tem luz própria, ela é um reflexo da luz do sol. O sol brilha e inunda a lua, que por sua vez também brilha e inunda a terra. Que coisa tremenda! É uma perfeita ilustração daquilo que Cristo é, a luz absoluta, e nós, a luz, que somos um reflexo de Cristo que em nós habita. Então, o mandamento de Jesus que os irmãos escolheram como base para estas reflexões do mês da família, ordena: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Portanto, o que Deus espera de cada um de nós enquanto servos dele e enquanto famílias que servem a Deus, de uma maneira muito objetiva, nós encontramos nas últimas recomendações de Josué ao povo de Israel. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Eu lerei os versos 14 e 15, amados irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu gostaria que a igreja lesse comigo a última frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já estabeleceu isto como um princípio, uma regra para a sua vida e para a vida da sua família? Se o fez, diga amém. Fez mesmo? Com esse amém aí, eu acho que nem você acredita. Se você fez essa escolha, diga amém. Amém. Melhorou. É claro que isso não é uma indução, isto é uma maneira de chamar os irmãos para esta perspectiva e esta visão estabelecida na palavra de Deus. Notem bem, Josué lidera o povo de Israel depois da morte de Moisés, e há uma expressão que Deus dirige a Josué que eu acho extraordinária. Ele diz: meu servo Moisés é morto. E eu poderia acrescentar aqui: eu, porém, vivo e continuarei a viver pelos séculos dos séculos, porque eu sou Deus. Agora, você conduzirá o meu povo. E então Deus diz a ele: assim como eu fui com Josué, serei com você. Amém? O Deus que agiu através da vida de Moisés, também agora agiria na vida e através da vida de Josué. Josué então conduziu o povo conforme Deus ordenou, e ele o estabeleceu exatamente nas terras onde Deus disse que daria, quando fez uma aliança com Abrão. E aqui eu quero chamar você para Abrão. Quando Deus faz aliança, promete a ele terra, promete a ele filhos e promete a ele uma descendência que ele não poderia contar. Ora, ele está prometendo famílias.
E ele diz: e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então a minha família, a sua família, também está inserida no contexto desta promessa e desta bênção. Mas, como? Em quem? Evidentemente, em Cristo, o descendente de Abraão. Paulo declara na carta que escreveu aos Gálatas que nós, todos nós, os servos do Senhor, somos abençoados em Abraão. Portanto, fazemos parte de sua família, tanto do ponto de vista espiritual, quanto, em alguns casos, até da descendência física, porque a sua família, através de sua semente, se espalhou através da terra. Povos e nações. Agora, é interessante observar que Sara era uma mulher estéril, portanto não poderia ter filhos. E os anos passaram, os irmãos sabem da história, ela então, por um momento de fraqueza, diz a ele, seu marido, Abraão: bom, eu gostaria de ter um filho, está aí a minha serva, era uma escrava, ela poderia fazer isso, autorizar. Abraão se envolve com Agar, Agar gera um filho, Ismael, Ismael vai ser o pai dos árabes, mas a aliança de Deus não é com Ismael. A aliança de Deus está estabelecida com aquele que ele havia prometido àquela família, Abrão e Sarai, depois Sara. E é interessante, meus irmãos, que na velhice, quando ela não mais poderia, porque primeiro era estéril, e em segundo lugar era uma mulher que não podia, evidentemente, esperar, na altura dos seus 80 anos, engravidar. Nem hoje, com todo o domínio tecnológico, científico, de fertilização que nós temos, seria isso possível. E então, Deus visita Abrão e avisa a ele que Sara vai engravidar. Ela está ouvindo a conversa. Olha, irmãos, irmãs, cuidado com ouvir conversas. Está ouvindo uma conversa entre o anjo do Senhor e Abrão, e ela começa a rir. De repente, a separação cai, ela está diante do anjo. E o anjo perguntou a ela: por que você está rindo? Ela disse: eu não estou rindo. Não diga que você não riu, porque você riu. E tem mais uma coisa: ano que vem, por esta mesma época, eu estarei aqui e você estará com o seu filho em seus braços. E então perguntou a ela se há para Deus alguma coisa impossível. Qual foi a resposta? Não, não há. A Bíblia declara que para Deus não há impossíveis. A luz de Cristo inunda as nossas famílias quando nós, pela fé, cremos que o impossível se torna possível. Porque se Deus conduz as nossas vidas, se Deus conduz as nossas famílias, se Deus conduz o nosso viver, evidentemente Ele, o Senhor, para quem nada é impossível, transformará os nossos impossíveis em possíveis. Porque Jesus também disse, amados irmãos, que para Deus não há impossíveis, assim como também para aquele que crê não há impossíveis. Eu não sei quais as lutas que você anda travando em casa, em sua vida familiar, mas você e Deus sabe. Então, fundamental é colocar isto diante do Senhor, crendo que Ele agirá e que Ele poderá transformar aquilo que para você pode ser impossível em possível. Aquilo que pode aparentemente sugerir, indicar fracasso, Deus pode conduzi-lo à vitória, porque aquele que também declarou, operando eu, quem impedirá? Não mudou, é o mesmo, pois a Bíblia declara que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada, famílias amadas aqui reunidas, nós que andamos sob a luz de Jesus Cristo, andamos pela fé, nós não andamos pela vista. E a Bíblia declara que ao que crê tudo é possível, mas há uma coisa impossível, e que Deus não atende, jamais atenderá, quando a fé
se ausenta da nossa vida. Quando a fé se ausenta da nossa perspectiva espiritual. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Famílias que pela fé vivem, famílias que pela fé andam no temor do Senhor, famílias que pela fé servem ao Senhor, certamente são abençoadas pelo Senhor, triunfarão pelo poder do Senhor, enfrentarão as lutas, as adversidades e as batalhas no poder do Espírito, porque é no poder do Espírito que a igreja existe, é pelo poder do Espírito que a igreja se move, é pelo poder do Espírito que a igreja realiza o impossível. E o impossível na vida de Sara e Abrão aconteceu, também pode acontecer na minha vida, na sua vida, porque operando eu, diz Deus, quem impedirá? No ano seguinte, Sara estava com Isaque em seus braços. A pergunta é, qual o nome do menino? Isaque. E o que significa? Os irmãos se lembram? Sorriso, riso. Ela não riu quando ouviu que seria mãe. Aí o Senhor disse, você vai carregar o sorriso durante toda a sua vida. Que maravilha, amém? Para você não se esquecer daquele momento de incredulidade, de dúvida. Eu vou colocar o sorriso em teus braços, porque para Deus não há impossíveis. Séculos depois, o Deus das coisas impossíveis, o Deus que conduz as famílias que são chamadas pelo seu nome e que por ele foram constituídas como família que constituem o seu povo. Portanto, todos nós que aqui estamos reunidos nesta manhã, somos família de Deus, povo de Deus, nação escolhida, vinculados a Abrão, por meio de Jesus Cristo, herdeiros da mesma bênção, da mesma promessa, dos mesmos privilégios, das mesmas responsabilidades. E os desafios por Josué colocados diante do povo de Israel, que agora estabelecido em sua terra e em suas casas, estavam, por incrível que pareça, dando as costas ao Senhor e voltando-se para os deuses daquelas terras que o Senhor havia expulso todos os seus inimigos e colocado em suas mãos. É impressionante a natureza humana. E Josué então percebe esta situação e ele reúne todo Israel e então ele faz estas observações pertinentes para então chamar Israel à renovação da aliança. Israel então renova a aliança com Deus, todas as famílias se comprometem em servir ao Senhor e em andar com o Senhor e em amar ao Senhor e em guardar a palavra do Senhor e em viver sobretudo sob a luz do Senhor. Israel então é uma nação conduzida pelo Senhor e é por esta razão que o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque trata-se de uma nação conduzida pelo sumo pastor, o supremo pastor das ovelhas, o próprio Deus. Jesus vai se apresentar e declarar, eu sou o bom pastor. E Pedro, o apóstolo, vai dizer, quando aparecer o sumo pastor, recebereis a coroa imarcessível de graça, de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Então, este pastor reúne suas ovelhas, constituídas pelas famílias que constituem o seu povo. Estas famílias se reúnem em torno e em nome daquele que era e que um dia há de vir, o Senhor Jesus. Estas famílias carregam e guardam e são responsáveis
por transmitirem o tesouro de valor incalculável recebido da parte do Senhor. Lá no Antigo Testamento, a lei. No Novo Testamento, a graça que nos habilita a viver segundo os ditames da lei, já que a lei era impotente para transformar o homem. Cristo, cumprindo a lei e pagando o preço que a lei ordenava para a redenção da humanidade, para a libertação da humanidade, assume o nosso lugar na cruz do Calvário para reunir a si e em torno de si homens e mulheres libertos e transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e infundindo esta palavra na alma de cada um de nós. Ele nos habilita, ele nos capacita a sermos luz para um mundo que vive e que anda nas trevas. Amada igreja, que desafio tremendo é o desafio de sermos luzeiros no mundo que jaz no maligno, no mundo que jaz debaixo do poder das trevas, no mundo que não conhece a Deus e não ama a Deus e nem a palavra de Deus, no mundo que se levanta contra a igreja de Deus e o povo de Deus, no mundo que está inteiramente, notem bem, divorciado dos princípios e dos valores que Deus ordena e estabeleceu em sua palavra para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias e para a vida da sua própria igreja. Notem bem o que Josué disse. Ele disse uma coisa que não podemos esquecer jamais. Agora, pois, temei ao Senhor. Famílias, disse ontem, que andam na luz de Jesus, temem a Deus. E temer a Deus é andar segundo o que Deus em sua palavra ordena. Por exemplo, recitamos muito o texto que diz: escondi a tua palavra, onde mesmo? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, não há como blindar ninguém, exceto se o Senhor for o Senhor. Lembram-se, por exemplo, de José? Quando tentado, ele disse: eu não poderei transgredir contra o meu Deus. Eu não poderei transgredir contra o meu Deus, disse ele à mulher de Potifar. Queridos irmãos, lembram-se de José, quando agora seus irmãos estão reunidos diante dele, e os irmãos descobrem quem ele é. Qual foi a reação dos irmãos? Agora ele se vingará. Porque José armou de tal modo uma situação que eles foram chegando até que ele se revela neste momento crucial, quando o seu irmão mais novo está lá retido e o pai desesperado, porque um dos irmãos volta trazendo a informação de que também agora Benjamim está ali preso, retido no Egito. Os irmãos estão lembrados que os irmãos, quando descobrem que José é o irmão que eles jogaram no poço, que eles desejaram matar, que eles venderam, eles agora dizem: ele irá se vingar. Eles conversam em hebraico e José está vestido de egípcio. E então eles acham que José não está sabendo o que eles estão conversando. Então José sai porque não aguenta, vai chorar e chora tão alto que todos os seus servos egípcios percebem e os irmãos também. Então ele tira aquela indumentária egípcia e se apresenta como José. Agora coloque-se você no lugar dos irmãos dele quando ele aparece.
Irmãos, eu nunca consigo ler esta passagem da Escritura sem que as lágrimas desçam aos meus olhos. Sabem por quê? Porque José é um tipo de Cristo. Ele diz: eu sou José, a quem e contra quem vós intentastes o mal, mas Deus permitiu e me constituiu senhor do Egito, somente abaixo de Faraó, para vos poupar a vida, como se vê no dia de hoje. José, digo, os perdoa a todos. E então todos se aproximam e se abraçam, e eles choram longa e demoradamente, porque o perdão liberado transformou o temor e o medo. O perdão liberado reconciliou a família, os irmãos. O perdão liberado restaurou a confiança e transformou aquele ambiente de medo e de morte em ambiente de alegria e de celebração, porque é assim que age Deus, é assim que a graça de Deus age, e é assim que o poder do amor age. Quando na família presentes estão o amor, a compaixão, a misericórdia, a capacidade de abraçar e de perdoar, a presença de Deus que transforma, a presença de Deus que liberta, a presença de Deus que restaura, inunda a família com sua graça, e a bênção de Deus se faz presente, renovação, restauração, revivificação. A bênção da presença de Deus é, amados irmãos, libertadora, transformadora, pois Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse que quando nós amamos o irmão como a nós mesmos, então o segundo grande mandamento se estabelece e redireciona a vida. A família precisa buscar ao Senhor e buscar incessantemente. A família precisa se permitir conduzir pelo Senhor e por sua palavra, sob a égide, a liderança, a direção do Espírito, porque é o Espírito quem nos conduz de triunfo em triunfo e de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu penso na família vivendo sob a luz de Cristo, eu penso que esta família tomou a mesma decisão que Josué tomou, de andar na presença do Senhor, com integridade e com fidelidade. Presta atenção, servir aqui, o verbo no hebraico, tem a conotação de adorar, tem a conotação de obedecer, tem a conotação de colocar como princípio normativo, diretivo. É o que Josué está dizendo. O Senhor é a norma da minha vida e da minha família. O Senhor é a norma, a direção do meu viver e do viver da minha família. Agora percebam uma coisa interessante. Você já leu sobre quem é a mulher de Josué? Sabe o nome dela? Você sabe o nome dos filhos dele? Interessante que a Bíblia não mencione. Isso é muito interessante. Mas sabemos que casado era e que filhos tinha, pois está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor, andaremos na luz do Senhor. Os irmãos sabem muito bem que dos que saíram do Egito, quase 3 milhões de hebreus, preste atenção a isso, sob a liderança de Moisés, para a terra de Canaã, apenas Josué e Calebe entraram. Daquela primeira geração, só Josué e Calebe entraram na terra, porque os espias, reunindo as famílias hebreias, inflamaram
com incredulidade, com medo. Eles que deixaram o Egito devastado para trás, eles que atravessaram o Mar Vermelho, eles que viram milagres excepcionais e extraordinários, agora estavam simplesmente com medo de alguns gigantes. A família que vive nesse contexto da pós-modernidade tem gigantes cada vez maiores diante de si. Mas para cada gigante há um Deus, um único Deus. Este Deus a quem Josué elegeu como sendo aquele que nortearia a sua vida, aquele que direcionaria a sua vida, aquele que conduziria a sua vida na declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto requer, evidentemente, de cada um de nós comprometimento com Deus, comprometimento com a palavra de Deus, uma vida de incessante oração, dependência total do Senhor e do Espírito do Senhor. As famílias estão sendo atualmente bombardeadas por todos os meios e mídias nos dias atuais. Crendices, superstições, cantilenas de toda ordem, utopias as mais diversas, como ouvimos ainda há pouco aqui no estudo excelente que tivemos na Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, nele nós encontramos refúgio. Quando nós, como família, olhamos para o Senhor e a Ele nos submetemos, nele encontramos segurança. Quando nós submetemos a Ele as nossas vidas e a vida das nossas famílias, então nela Deus se faz presente e manifesta a sua graça. Provas, lutas, adversidades, todos nós temos enfrentado. E se você ainda não enfrentou, por certo as enfrentará. Quando nós pregamos sobre famílias que são abençoadas por andarem na luz do Senhor, nós não estamos descartando ou colocando de lado ou ignorando lutas, provações, aflições, as mais diversas, muitas vezes fracassos monumentais, gigantescos. Entretanto, e apesar disto, os nossos olhos estão postos no Senhor. A nossa fé está posta no Senhor, porque nele encontramos firmeza, a firmeza necessária para prosseguirmos. Nele encontramos segurança, a segurança necessária que nos abriga, que nos sustenta, que nos direciona. Por isso, tem razão o autor sagrado quando declara: torre forte é o nome do Senhor. Para ela, ou para ele, corre o justo e estará seguro, isto é, abrigado. As famílias abrigadas sob a luz de Cristo confessam: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, descansará. Então, famílias que andam sob a luz de Cristo, andam guiadas pelo Altíssimo, pela palavra do Altíssimo. Notem bem, por exemplo, a conversa de Jesus com sua geração. Ele disse àqueles que não criam, àqueles que o repudiavam, àqueles que o perseguiam. Está lá em João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele estava discutindo sobre o fato de que ele, como Messias enviado da parte de Deus às famílias de Israel,
ali estava, e era a vida, e era a luz, e era a porta, e era o pastor, e era aquele que podia conduzir o seu povo de triunfo em triunfo e de vitória em vitória, não obstante as lutas, as batalhas, as adversidades, as provações, porque eu sou, disse Jesus, eu sou, mas disse Jesus também, vós não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. A vida que Jesus oferece a cada um de nós, as nossas famílias, está diretamente vinculada a Ele, pois Ele é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esta vida que dele recebemos é a luz que dissipou as trevas das nossas vidas, é a luz que nos habilita a andarmos na sua luz, é a luz que nos habilita a perdoarmos, é a luz que nos transforma e que nos transporta e que no poder do Espírito nos fortalece para o enfrentamento de toda e qualquer batalha, de toda e qualquer adversidade. Eu costumo dizer às minhas ovelhas, pastor Manuel, o seguinte: para cada problema há um Deus acima dele. Para cada queda há um Deus capaz de nos soerguer, de nos levantar. E para cada impossível há um Deus das coisas impossíveis, porque para ele não há impossíveis. Vejam, e com isto termino, um encontro de Jesus com uma família que ele muito amava. A família de Lázaro, seu amigo. Jesus estava numa jornada tremenda, expulsando demônios, curando, sinais e maravilhas, embates de toda ordem e natureza, e disseram a ele: teu amigo Lázaro está severamente enfermo. Jesus disse: tudo bem, eu vou lá. E continuou o seu trabalho. Voltaram e disseram a ele: teu amigo Lázaro dorme. Aliás, Jesus disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram: bom, se dorme, está tudo bem. Olha que negócio interessante. Jesus então falou abertamente: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu vou lá para despertá-lo. Amém, irmãos? Será que Lázaro despertou ou não? Despertou ou não? Sim ou não? Queridos irmãos, Jesus chega, a família está reunida, as carpideiras estão no entorno da família, chorando, arrancando os cabelos, eram pagas para isso, né, pastor Manuel? Estavam lá. Isso era um costume impressionante, né? Pois bem, Jesus chegou lá e logo que chegou, uma das irmãs disse assim: se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fez uma pergunta: onde é que vocês colocaram ele? Aí a outra saltou logo e falou assim: bom, senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Bom, eu vou lá, eu vou despertar o meu amigo. Uma família que está ali afligida pela dor, uma família afligida pela morte, porque nada é tão doloroso para nós, nada nos reduz à humanidade absoluta, nos iguala tanto, independentemente da condição social, financeira, etc., política, econômica, o que for. Todos nos tornamos iguais aí. Eu vou lá despertar, já cheira mal. Chegou Jesus lá no túmulo, e ele disse: o que, irmãos? Tirai a pedra. O que nós podemos fazer é isso, tirar a pedra. Qual é a pedra que está bloqueando a manifestação da luz do Senhor na vida da sua família? Será a incredulidade? Será a indiferença? Será a falta de mais intimidade com o Senhor, de buscar ao Senhor? Ou nada disso? Ou simplesmente está assim, porque assim o Senhor está permitindo por alguma razão? Porque isso também é possível.
Mas tirai a pedra. Tirada a pedra, ele se dirige a Lázaro, sai para fora. E ele saiu vivo, para a alegria da sua família, para espanto das multidões que ali estavam. Mas, sobretudo, aquele milagre é um ato de natureza escatológica. É um ato profundo, com repercussões profundas na vida e no ministério de Jesus e na vida de cada um de nós e na vida das nossas igrejas e para a vida das nossas famílias. Sabem por quê? Porque Jesus antecipou o que ele vai fazer no dia em que ele vier para ser glorificado em sua igreja. O que Lázaro vivenciou é o que nós vivenciaremos como igreja hoje, se hoje do céu bradar a voz: abram-se os túmulos, ou saiam para fora. Queridos irmãos, a manifestação da graça e do poder de Deus na vida daquela família restituiu aquele homem e a alegria àquela família. Mas não demorou muito tempo. Os judeus que tomaram ciência disto, tomaram uma decisão: matar a Jesus e matar a Lázaro, porque o milagre que ocorrera naquela família e na vida daquele homem estava atraindo multidões para Jesus. E eles disseram: virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Querida igreja, amados irmãos, que as nossas famílias andem na luz de Cristo, que a luz de Cristo brilhe intensamente na vida de cada um de nós, de cada uma das nossas famílias. Isto se dará na medida em que nos submetermos a Ele incondicionalmente. Isto acontecerá na medida e na proporção em que a palavra de Deus reger a nossa vida e a vida da nossa família. Isto acontecerá se andarmos no temor do Senhor e servirmos ao Senhor, isto é, adorarmos ao Senhor com integridade e temor e sinceridade. E isto, por fim, se dará se as nossas vidas e a vida das nossas famílias consagradas ao Senhor forem vividas e vivenciadas para a glória dele. A aliança que fizemos com ele naquele dia em que nos unimos diante dele por meio do casamento, seja perpetuada debaixo da sua graça, debaixo do seu poder, na unção do Espírito, que concede vida, vitória, porque aquele que está em Cristo, declara a Escritura Sagrada, é mais do que vencedor. E se a sua família está vinculada a Ele, nele, ela também é mais do que vencedora. Não obstante as lutas, as provas, até mesmo os fracassos, olhando para Cristo, pois Ele é o autor e é também o consumador da nossa fé. Que a luz de Cristo brilhe intensa e profusamente na sua vida e na vida da sua família, das nossas famílias. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé para juntos orarmos ao Senhor. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse especificamente em alguma coisa que você gostaria que a intervenção do Senhor se desse na vida de sua família. Pode ser que haja algo com o qual você vem lutando, ou com que você vem lutando, ou até muitas outras questões que você vem lutando com elas. Nesta manhã eu gostaria de colocar isto diante do Senhor. Pai, nesta manhã, teus servos reunidos diante do Senhor, já receberam tanto do Senhor através da leitura da tua palavra, da exposição da tua palavra, na escola dominical, no culto desta manhã. Os teus servos que te adoram
em espírito e em verdade, que aqui se reúnem nesta manhã a tua igreja, o teu povo, as famílias aqui reunidas, que andam na luz do Senhor, porque andam no temor do Senhor, também enfrentam batalhas, também enfrentam adversidades, muitas vezes fracassos e muitas vezes sentem-se impotentes diante de certas realidades. Mas nesta manhã, eu desejo colocar as minhas próprias necessidades diante do Senhor. E quero colocar também, Senhor, nesta manhã, as necessidades de cada uma destas famílias diante do Senhor. E rogo ao Senhor que considere, que contemple, que olhe. Porque cada um dos teus servos agora está dizendo: Senhor, o problema é esse. A adversidade é essa, a luta é essa. Estende as tuas mãos, faze um milagre. Nós cremos que tu és um Deus de milagre. Não há impossíveis para o Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Por isso, nesta manhã, eu rogo as tuas bênçãos para as famílias aqui reunidas. E rogo ao Senhor que interfira, agindo, para abençoar aqueles que pela fé colocaram diante do Senhor a sua necessidade e crendo recebem a bênção da resposta que vem da parte do Senhor, que é, que era e que um dia há de vir. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém.